Mito ou verdade? Após a vasectomia, o homem fica sem libido e afeta o desejo sexual. E hoje, um tema que é muito importante falar sobre isso, é sobre saúde masculina, mas é de interesse de todos, né? A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre a vasectomia. O doutor Eliseu B. Neto é urologista, está aqui com a gente hoje no programa. É um prazer te receber, doutor. Obrigada por falar com a gente aqui no Tá Com Tudo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Perfeito. Bom, acho que a gente pode ir fazendo, né? Conforme, se você tiver alguma dúvida, né? Você que nos acompanha, você pode mandar sua mensagem aqui pelo WhatsApp do nosso programa. Faça sua pergunta. Mas aqui, por enquanto, a gente vai fazer meio que um jogo de mitos e verdades. Eu vou falar, doutor, um mito ou uma verdade sobre a vasectomia e você pode dizer se é ou não real e explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Combinado. Combinado? Então vamos começar com a primeira. Mito ou verdade? A vasectomia é um procedimento definitivo e irreversível. Isso é um mito, né? A cirurgia de vasectomia consiste na ligadura, né, do ducto deferente, que é o canalzinho que vai transportar o espermatozoide até o conteúdo seminal e aí vai para a uretra e vai ser ejaculado, certo? Então na vasectomia a gente faz uma ressecção parcial deste ducto e a gente amarra as pontas. Então, não é irreversível, porque a gente pode fazer o caminho contrário, né? Tem paciente que, às vezes, se arrepende ou, então, troca de esposa no futuro e aí define por ter um novo filho e a gente consegue fazer a reversão, que é a emenda, né, deste canalzinho, que é o ducto deferente. Já começa que eu não sabia que dava para fazer a reversão, doutor. É possível. Muita gente também não sabia disso. Após a vasectomia, vamos lá, mito ou verdade? Após a vasectomia, o homem perde completamente a capacidade de gerar filhos. Nada é 100% na medicina, né? A gente vê que, dentre os métodos contraceptivos, a vasectomia é um dos mais seguros em relação a constituir paternidade, né? Então, desde que o paciente fez o procedimento, ele tem que ejacular algumas vezes, para posteriormente fazer um espermograma e definir que não tem espermatozoide viável ali, que é a azoospermia, o termo técnico. Tendo esta condição, as chances são ínfimas de constituir paternidade. Existem casos raros na literatura em que ocorre alguma ponte cicatricial ali no ducto e passam alguns espermatozoides de forma intermitente. E isso pode, de forma raríssima, a promover aí uma paternidade. Isso acontecia mais antigamente, doutor, do que hoje em dia? Estatisticamente as coisas não mudaram, porque a técnica basicamente é a mesma até hoje, não mudou pouca coisa. Porque acho que todo mundo já escutou alguma história, né, nesse sentido. E aí ela engravidou e o marido passou a desconfiar e etc e tal. A gente já ouviu histórias assim, então a gente vê que é muito raro, mas que é possível também. Agora, mito ou verdade? Após a vasectomia, o homem fica sem libido e afeta o desejo sexual. É mito, né? A vasectomia consiste apenas na ligadura do canalzinho que leva o espermatozoide. Não tem nada a ver com o libido, porque o libido tem muito a ver com condições do dia a dia do paciente, a saúde do paciente e os níveis hormonais, que não são afetados. Então, desempenho sexual e libido são preservados. Continua a mesma coisa. Sem medo, né, de engravidar. Sem medo. Inclusive, ereção normal também. Se o paciente tiver disfunção erétil, é outra condição em paralelo. Não tem nada a ver com a vasectomia. Então, se de repente o homem ele tiver feito a vasectomia e achar que isso tem a ver, ele deve procurar um médico, porque com certeza é uma outra razão, Exato, é um outro motivo. A gente tem que investigar melhor isso aí. Muito bem. Mito ou verdade, doutora? A vasectomia é um procedimento doloroso e com alto risco de complicações? É mito também, né? A gente pode fazer a vasectomia no consultório, com anestesia local. É um procedimento rápido e simples, com baixas taxas de complicação. Tem paciente que tem aversão à agulha. Então, nesse cenário, a gente leva o paciente para o centro cirúrgico e faz com sedação. Então, para quem tem medo de procedimento acordado,
a gente consegue levar para o centro cirúrgico e sedar. A maioria, doutor, prefere ser sedado ou fazer? Não, a minoria. A minoria. Normalmente vai tranquilo. Aonde é essa anestesia? A agulhada é aonde? É no escroto. No escroto. Na bolsa escrotal. Tem uma foto aí que a gente estava vendo agora. É assim que acontece? Isso, basicamente isso. Aqui a gente tem o testículo, né? Em cima o epidídimo e esse canalzinho é o ducto deferente. E é ele que a gente tira um pedacinho e amarra as pontas. Mais ou menos, a ilustração ficou boa. Sim, perfeito. Mas aí a ejaculação, ela ocorre da mesma forma? Ocorre, porque a gente tem o conteúdo seminal, ele vem da vesícula seminal. 80% a 90% do conteúdo seminal vem da vesícula, que é o líquido proteico que vai se juntar ao espermatozoide para sair na ejaculação. A gente vai cortar a via apenas do espermatozoide. Certo. E tem também essa pergunta aí da vasectomia, se ela tem impacto, se é mito ou verdade que ela tem impacto no volume ou na qualidade da ejaculação. É verdade em relação ao volume, mas é muito pequeno, né? Em torno de 15%, 20% do volume diminui. Mas isso não representa nada em relação à parte sexual, a prazer, ereção, enfim. Ótimo. Bom, aí aqui também imagino que se não muda a libido, isso deve ser um mito, né? Que após a vasectomia o homem não sente mais prazer durante o ato. Não, isso é um grande mito, né? Sim. O prazer ele está atrelado a outras condições. Não tem nada a ver com a vasectomia. Tá. E é mito ou verdade, doutor, que os homens que fizeram vasectomia podem ter problemas futuros com ereção? Também é mito. Tudo que é correlacionado à ereção e à libido e vasectomia está errado. Não existe essa correlação da cirurgia esterilizadora, que é a vasectomia, e libido e ereção. Não tem. Certo. Mito ou verdade, a vasectomia pode ser realizada em qualquer homem que deseje, sem restrições de idade ou saúde. É mito, né? A condição mínima, básica, implementada pelos órgãos públicos aí da saúde, mudou. No ano passado, em 2023, era 25 anos, hoje são 21 anos, ou 2 filhos vivos. E aí a gente tem que ter um intervalo aí mínimo de 60 dias entre o desejo de operar até o ato cirúrgico, que é para o paciente de fato pensar a respeito do caso, conversar com a sua parceira e definir se de fato aquele é um desejo real. Quando você diz que é reversível, tem alguma faixa etária que é mais tranquilo de reverter? Na verdade, o tempo entre a cirurgia e a reversão determina o sucesso na reversão. Imagina que o canal, o ducto, ele é muito fininho, a luz dele é milimétrica. Então, a cirurgia de reversão, a gente usa microscópio, fios que são infracentimétricos, então não é uma cirurgia com garantia total de sucesso. Então, o paciente que faz a vasectomia em até 5 anos se arrepende e define pela reversão, o sucesso na reversão em torno de 80%, 90%. À medida que o tempo vai passando, a fibrose vai se instalando e o sucesso na reconstituição do ducto e no sucesso no ato de engravidar, né, ele vai diminuindo bastante. Depois de 15 anos, em torno de 20% de sucesso. 20% de sucesso. Então, isso é interessante falar, porque tinha até essa pergunta como mito ou verdade, se a reversão é sempre bem sucedida. Então, se tem um homem, de repente, que fez uma vasectomia há muitos anos e aí agora, depois dos 70, decide reverter, é quase que impossível. As chances são bem baixas de bem sucesso. Baixas. Nunca vai ser zero, né? Mas diminui bastante. Perfeito. Bom, tem mais uma aqui de mito ou verdade, doutora. A vasectomia pode ser realizada pelo Sistema Único de Saúde sem custos, desde que o paciente atenda aos requisitos necessários? Pode sim, pode sim. Ele tem que passar, então, inicialmente pelo posto de saúde. O posto de saúde encaminha para o especialista, que é o urologista, e aí inicia o processo natural que a gente conversou. O prazo, a idade mínima, ou então a prole constituída com 2 filhos, pelo menos. Entrou dentro dos pré-requisitos, ele entra na fila e realiza a cirurgia sem custo. Sim. E é um procedimento caro, se caso a pessoa for fazer particular? Depende muito. Se o paciente for fazer com anestesia local no consultório, os custos hospitalares eles não vão existir, e nem relacionado à anestesia. Então, se torna um procedimento mais em conta. Mas se a gente for agregar valor em relação ao hospital, anestesista e material do centro cirúrgico, aí acaba subindo um pouquinho o preço. Gira em torno aí, vamos falar por cima, em torno de 3 a 6 mil reais
um procedimento desse. Isso é um valor genérico, tá, Sim. gente? Cada caso é um caso, tem que ser conversado Claro, em claro. consulta. Eu acho até que, se for ver, isso é o de menos, né? Eu acho que o que precisaria mudar, na verdade, é a mentalidade, né? Porque as pessoas acreditam que isso vai torná-las menos, tipo, impotentes e tudo mais. E acabam que a cirurgia da mulher é muito mais complicada, né? Detalhe, a mulher hoje não precisa mais concordar, tá? Ah, importante isso. Antigamente precisava da concordância dos dois. Hoje, a partir do ano passado, de maio de 23, não é uma regra mais a parceira assinar embaixo. Sim, o homem pode Ele define por si só. definir. Uma dúvida também, doutor, se a pessoa tiver alguma doença sexualmente transmissível e ela tiver feito vasectomia, as chances de contrair, de passar, transmitir, são as mesmas, Não muda nada, só muda em relação ao risco de paternidade. Agora, a DST pode ser transmitida independente da vasectomia. Perfeito. E tem uma telespectadora que nos perguntou se a questão de quem tem diabetes se pode fazer tranquilamente a cirurgia de vasectomia. Pode sim. A questão do diabetes é o controle dela, né? Se o paciente for um diabético descompensado, qualquer procedimento cirúrgico aumenta risco para ele, especialmente relacionado à infecção de sítio cirúrgico. Então, quem tem diabetes tende a ter uma infecção local mais do que quem é saudável nesse sentido. Então, assim, pode ser feito, mas normalmente a gente não opera quem está com diabetes descompensado. A gente orienta o paciente a melhorar essa questão, até porque uma cirurgia é programada, não tem urgência alguma de ser feita. Sim. Então, melhorou o diabetes, a gente comprovou por meio de exame de sangue, aí sim a gente marca a cirurgia tranquilo, mas Tem pode que ser estar feito. saudável, né, para Exato. fazer. E são os exames de sangue, tem que fazer um hemograma completo? Quais Normalmente são os a gente exames? faz um hemograma, tá, para definir a hemoglobina, definir as plaquetas. A gente pede um coagulograma para definir se o paciente tem algum risco de sangramento. Por menor que seja a incisão, tem incisão. Se tem incisão, pode ter sangramento. Então a gente tem que definir se o paciente não tem nenhuma doença hemorrágica, né, de base. Tá. A gente pede normalmente uma função renal, para ver se está tudo bem. E eu sempre peço também os índices glicêmicos para definir se o paciente está com diabetes compensado ou não. Perfeito, doutor. Acho que foi bem esclarecedor. Eu agradeço você. O seu Instagram é o @doutor_eliseubeneto24, é isso? Isso mesmo. Ótimo. Você atende em quais hospitais, doutor? Aqui em Ribeirão Preto, estou atendendo em todos os hospitais. O consultório fica no Centro Profissional do Shopping Ribeirão. Tá. Vou deixar o contato, posso? Claro, por favor. É 16 99787 7244 e a gente está disposto a atendê-los. Tá ótimo. @doutor Eliseu B. Neto. Pode mandar também, de repente, um direct, quem não teve... Pode, fica à vontade. Não ficou à vontade de perguntar aqui ao vivo. A gente responde. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada, viu? Eu agradeço mais uma vez. Espero que você tenha também entendido todas as explicações do doutor.